Bom dia, todo mundo. Queria primeiramente agradecer a Ecovila Govardhana pelo convite para participar do Retirão, Maharaj Chandramukha especialmente, que me chamou para participar. Não sei por quê, mas ele me chamou, me convidou. Eu aceitei o convite ousadamente. Então, obrigado, Maharaj, obrigado, pessoal da Ecovila, por estar organizando esse evento, assim, extremamente auspicioso. É um evento, eu tive a oportunidade de participar do primeiro, que foi feito lá em Vrajabhumi, em 2004, 2005, se não me falha a memória, que foi feito em 7 dias, né? Como o Bhagavan aí brilhantemente acabou de contar a história de como aquele fantasminha foi libertado ao ouvir o Bhagavatam, né, em 7 dias. Em 7 dias também foi feito lá em Vrajabhumi, eu participei dessa primeira vez, onde foram lidos todos os versos corridos do Bhagavatam durante 7 dias, né? Chamado Saptaha Yajna, né? E foi muito bom, muito interessante, muito produtivo na vida espiritual. E hoje estou aqui, né, no lugar de fala, né, impressionante, assim, 15 anos, 16, 17 anos depois, aqui também podendo, pelo menos, ler o Bhagavatam aqui, né, para as pessoas ouvirem. Então, eu queria primeiro estar agradecendo, é, e também, claro, tem muitas pessoas que estão participando, são extremamente qualificadas aqui, várias pessoas que praticam, estudam, pessoas sérias, comprometidas com a vida espiritual, estão participando aqui do Retirão. Algumas às vezes estão até aqui presentes, querem então pedir licença para elas. Alguns deles, né, são diretamente sim, meus professores, mestres. Então pedir licença para eles também para estar falando, naturalmente, sobre o Bhagavatam. Muito do que eu vou falar eu aprendi com eles, naturalmente. Não teria como ser diferente. Então é isso. Espero que todo mundo esteja gostando aí do Retiro do Bhagavatam online, né? É um evento extremamente único, né? Um evento único que está sendo realizado aqui no Brasil. Então é isso. Então vamos lá. A parte que ficou para eu ler aqui, então, e é o canto 2, né? Que a gente está vendo, capítulo 8, dos versos 11 ao 19, né? Então, antes de começar, propriamente dito, eu queria oferecer meus respeitos aos nossos mestres e claro, aos Vaishnavas, que estão mantendo o Bhagavatam vivo na sociedade humana, esse conhecimento sobre a personalidade de Krishna. Então, Vanchakalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtai Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine Om Adnyana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militangena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Certinho. Vamos lá. Então, vou ler aqui. Essas perguntas aqui, essa sessão que a gente vai ver aqui, nesses versos, verso 11 a 19, a gente vai ver que as perguntas de Maharaj Parikshit, elas se concentram, o título do capítulo são as perguntas do rei Parikshit, né? Essas perguntas elas se concentram num aspecto assim de Krishna, né? Que é muito assim relacionado com a criação. A gente viu que uma pergunta dele, feita falada pelo Bhagavan agora há pouco, foi relacionando, poxa, né? O Senhor Brahma, ele nasce, né, de um caule de lótus do corpo do próprio Senhor Vishnu, né? E todo o universo, então, né, está situado nesse corpo universal dele, ele possui esse corpo universal. Então, qual é a diferença, né, entre o corpo do Senhor e aqueles, as entidades vivas, né, que surgem do Senhor Brahma, que é criado por esse corpo gigantesco? Existe diferença? Então, a gente vai ver que Maharaj Parikshit vai começar a fazer questionamentos que estão relacionados com a Viratirupa, ou seja, relacionados com a forma universal, relacionado com o cosmos, relacionado com o universo, relacionado com a criação. E esse é um ponto assim muito interessante de ser tratado aqui no Bhagavatam, porque a gente vai ver que, poxa, o primeiro acesso, geralmente as primeiras, os primeiros despertares, né, que a gente tem,
e primeiras intuições que a gente tem para a vida espiritual, geralmente eles vêm justamente de uma apreciação da natureza. Por quê? Porque a natureza é aquilo que a gente tem para lidar de maneira mais imediata, né? É aquilo que a gente está vendo com os nossos sentidos. A nossa consciência está voltada para fora, né? A gente está observando os objetos, a gente está olhando, ouvindo, sentindo, né? Respirando, a gente está percebendo, a gente está intuindo as coisas a partir dessas experiências externas. Então a gente está vendo, poxa, que muitas vezes, né, a gente para apreciar o mundo, para apreciar o cosmos, né? E a gente se depara assim com uma imensidão, assim, a gente se depara com uma situação que leva a gente a um sentido de graça, né? Leva a gente a um sentido de reverência, leva a gente a um sentido de respeito, leva a gente assim, a desenvolver sentimentos de apreciação pela natureza devido à sua, assim, a características, né, que a gente pode perceber, como a própria beleza, a própria grandiosidade, a própria harmonia. E diante disso, é muito natural que uma pessoa mais reflexiva, mais sensível, que esses elementos leve essa pessoa, né, leve a consciência dela a apontar para aspectos sublimes da existência e fazer reflexões e questionamentos, né, que vão colocar em perspectiva a sua própria existência frente a essa grandiosidade, frente a essa beleza, frente a essa providência, frente a essa harmonia. Então a gente vê que, por exemplo, na Bhagavad Gita, no capítulo 10, né, quando o Krishna está falando para Arjuna sobre a sua forma universal, ele começa a explicar, a falar, a revelar como que embutido na sua criação estão as suas próprias características, né? Que cada coisa criada nesse mundo, ela de alguma forma possui em si embutido as suas próprias qualidades, as qualidades de Krishna, né? Ele se revela, né? Ou ele revela algumas de suas características através de sua criação. E o ser humano, como parte dessa criação, ele possui algumas dessas características também, entre as quais está a capacidade de perceber essas qualidades, a capacidade de entender a providência da construção do cosmos, da construção do universo, a capacidade de entender a harmonia, a interdependência entre as coisas, a capacidade de entender a beleza, a profunda complexidade, como que todas as coisas, todos os seres, todas as espécies de vida, basicamente, elas são interdependentes. O ser humano é embutido com a capacidade, né, racional, né? Ele tem a capacidade de perceber, de entender as coisas num nível tão profundo que ele entende assim que é tudo muito sutil, que existe assim um equilíbrio muito profundo, mas que ao mesmo tempo ele é delicado, né? E o ser humano é capaz de entender todos esses pontos. E isso naturalmente leva o ser humano a quê? Poxa, a partir da sua própria experiência no mundo, leva ele a questionar o seu próprio papel diante da existência, né? E ver, poxa, né? Como que eu estou aqui no meio de toda essa existência grandiosa, eu sou capaz de entender todos esses fenômenos, né, de maneira tão profunda. Isso reflete, me leva assim a refletir sobre minha própria vida, sobre de onde veio tudo, sobre como toda essa criação, toda essa construção foi possível assim de ser organizada, como que embutido nessa criação possui uma organização, a gente vê um propósito, a gente vê que tudo possui uma intenção por trás, né? Então, investigando a natureza, lidando com o mundo, o ser humano é capaz de intuir esses fatores, né? E isso, para muitas pessoas, né, significa o primeiro apontamento para Deus, de uma forma que talvez não seja tão direta, mas é um apontamento para algo que é maior, um apontamento para o divino, um apontamento para o sobrenatural. E a gente falando assim da consciência de Krishna, do que Maharaj Parikshit está começando a questionar nessa sessão aqui para Shukadeva Goswami, a gente vai ver que ele vai fazer investigações justamente nesse ponto, né? Poxa, como que esse mundo então, né? Ele está relacionado com o Senhor, né? No sentido, poxa, ele é diferente do Senhor? Ele é a mesma coisa que o Senhor é essa natureza, ele é diferente, ele é as duas coisas ao mesmo tempo, como que é isso, né? E isso é um ponto muito importante, porque, né, às vezes na vida espiritual, às vezes a vida espiritual de uma pessoa, ela vai começar justamente desse ponto, né? Ela vai entender, poxa, como que a natureza é grande, como que eu sou pequeno, e a pessoa vai ficar encantada com a natureza. E depois, ela começando a entender que essa natureza é parte da criação de Deus,
ela vai entender como que Deus é grandioso. E isso vai gerar nela um senso de dignidade, ela vai passar a entender, né, o quão digno Krishna, o quão digno Deus é de ser adorado a partir da experiência que ela tem no mundo, simplesmente. Porque isso vai dar nela um senso de grandiosidade, de beleza, de poder, de harmonia, de proteção, e isso vai ser experimentado diretamente por ela, né? E esse é o primeiro ponto. Poxa, a gente aprecia a natureza, a gente vê o mundo, e a gente é capaz de perceber aspectos de Deus na natureza. E isso é muito importante porque é a coisa mais imediata que a gente tem, né? É uma coisa intuitiva. Então, o rei Parikshit, ele chama, né, aqui agora para dentro desses questionamentos, esses pontos, né? Poxa, isso que você está lidando, né, esse mundo, aonde você existe, aonde você vive, né, essa realidade, né, ela está relacionada com o Senhor. E a proposta do Bhagavata, né, toda a narrativa que é construída no Bhagavata é justamente para mostrar que não existe um canto, né, da criação que esteja vazio da presença de Krishna. O Bhagavata vai mostrar a soberania absoluta da personalidade de Krishna em todo o canto da criação. Então, o Bhagavata, por mais que vários assuntos sejam tratados no Bhagavata, todos eles são diretamente relacionados com Krishna e desembocam justamente na compreensão de como Krishna está se relacionando com os seus devotos, com as entidades vivas, com o mundo, com a sua criação. Então, o Bhagavata tem muito essa proposta, né, de trazer para dentro de todos os pontos, ou colocar todos os pontos em relação com Krishna, adquirindo todos os pontos, como mostrar como todos os assuntos, todos os fenômenos, eles possuem a sua verdadeira natureza quando eles são relacionados com Krishna. Eles podem ser compreendidos de maneira perfeita quando eles são relacionados com a personalidade de Krishna, né? Então, dito isso, vamos ler aqui o verso 11 do capítulo 8 do canto 2. O verso 11 diz assim: Ó Brahmana erudito, anteriormente foi explicado que todos os planetas do universo, com seus respectivos governantes, situam-se nas diferentes partes do gigantesco corpo do Virat Purusha, que é a forma universal. Também ouvi dizer que os diferentes sistemas planetários parecem estar no corpo gigantesco do Virat Purusha. Mas qual é a verdadeira posição deles? Por favor, vais explicar isso? Então, é exatamente esse ponto que eu estava falando. Como que Maharaj Parikshit vai começar a fazer questionamentos que relacionam o universo, a criação, com a existência pessoal de Krishna, né? Então, a gente falou sobre isso. Então, a gente vai ver, poxa, toda investigação que existe, né, acerca do mundo, acerca da criação, por parte de um espiritualista, ela visa relacionar esse mundo com o Senhor Supremo. Porque, poxa, desde do momento que eu vivo nesse mundo, que eu tenho que atuar nesse mundo, poxa, como que eu vou saber, né, que eu vivo nesse mundo, como que eu vou saber atuar nesse mundo, me relacionar com ele, né? Se eu não entendo que tipo de relação que ele tem com o Senhor Supremo, desde o ponto que eu sei que a meta da minha vida é desenvolver uma relação pessoal com Deus. E eu entendo que isso aqui é uma criação dele, mas eu não entendo o que é essa criação. Como eu sei que essa criação, que esse mundo é uma expressão das qualidades divinas? Como que eu entendo isso? Como que isso se dá? E dentro do meu contexto pessoal, como que eu posso perceber isso? Então a gente vê que as perguntas de Maharaj Parikshit, por mais que às vezes pareçam perguntas indiretas, né? Poxa, a gente não está vendo aqui, às vezes vão ter perguntas que Maharaj Parikshit não está falando diretamente da personalidade de Krishna, diretamente de uma investigação que você vê, poxa, ele está perguntando sobre Deus. Não, ele está perguntando sobre a natureza, está perguntando sobre o tempo, está perguntando sobre as estrelas, está perguntando sobre o planeta. E isso faz parte do conhecimento sobre Deus, porque isso aqui é parte dele, isso aqui é parte da sua criação. Então, aqui nesse primeiro verso ele pergunta, poxa, né? Todos os planetas com seus governantes, eles situam-se nas diferentes partes do corpo gigantesco dessa forma universal. Mas eles são diferentes ou são iguais, o Senhor? Ele fala, poxa, qual é a verdadeira posição deles? Você pode explicar isso? Então, isso é fundamental a gente entender. Porque, por exemplo, se uma pessoa considera, poxa, que esse mundo, ele parte desse ponto da apreciação com o mundo, ele vê que esse mundo, poxa, ele é muito belo, ele é harmônico, ele é grandioso, ele pode chegar intuitivamente àquele tipo de concepção que é uma concepção panteísta, considerando, poxa, então quer dizer
que esse mundo todo, olha só como esse mundo ele é infinito. Eu não entendo assim, né? É impossível conceber assim os limites do universo, os limites do cosmos. Ninguém pode mapear os limites do cosmos. Ninguém consegue entender perfeitamente, conclusivamente, né, a natureza, a origem desse mundo perfeitamente, por mais que a ciência tenha feito avanços fenomenais nesse sentido. Então a pessoa pode concluir, poxa, esse universo todo que não possui limites, tudo isso, isso é Deus, né? Eu olho para essa natureza, eu vejo a imensidão, a perfeição, a beleza, eu vejo a providência, eu vejo tudo acontecendo e eu consigo realmente perceber, assim, intuitivamente, como que tudo isso representa a divindade. Então ele entende que Deus, né? Ele entende Deus no ponto de vista panteísta, ou seja, se eu pegar toda a criação, todos os pontos da criação e juntar todas as peças desse quebra-cabeça que é o universo, que é o cosmos, né, que é a existência material, ele vai chegar à conclusão, poxa, tudo isso junto é igual a Deus. Só que na Bhagavad Gita, Krishna vai falar que não. Se você pegar toda a criação, pegar todos os universos, né, todo o multiverso, e você juntar tudo isso, toda essa criação, ela não é igual a Deus, né? A criação, ela não representa Deus perfeitamente. Ela não representa Deus em magnitude. Essa criação, ela expressa algumas das qualidades de Deus. Então, se a gente chega a uma conclusão a partir só da nossa apreciação do mundo, apreciação dos fatos, a gente não vai ser capaz de entender realmente qual é a verdadeira natureza da realidade. Por isso que Maharaj Parikshit está fazendo essa pergunta que é essencial. Poxa, todo mundo está observando a realidade, a gente está tendo que lidar com o mundo a todo momento. A gente está percebendo a natureza, a gente está ficando encantado com a natureza, vendo a sua grandiosidade. Então, pode ser que as pessoas realmente estejam assim convictas de que Deus é a natureza. É muito comum a gente partir de uma cosmovisão assim intuitiva que se expressa mesmo assim em dizeres comuns assim do dia a dia, como a gente olhar para a natureza e ver aspectos da natureza assim intrigantes e falar, poxa, como a natureza é sábia, como a natureza é inteligente, como a natureza é dotada assim de uma providência, né? E embutido nessa concepção está justamente essa compreensão de que, poxa, né? A própria natureza possui uma inteligência, mas eu não consigo nesse momento, muitas vezes, entender que essa inteligência ela tem uma origem, que é justamente a origem que é o Senhor Supremo. Por quê? Porque essa criação, esse mundo é uma criação dele. Essa criação não veio do nada. A criação, o mundo, a natureza, ela não possui inteligência que veio do nada. A inteligência ela não brotou como uma evolução, por exemplo, assim, de elementos químicos materiais, né? A inteligência, a consciência que existe no mundo, ela não brotou do nada. É como o Prabhupada gostava de falar, a vida que a gente pode perceber por meio da consciência, ela vem da própria vida. A vida não vem da matéria. A vida não vem de algo morto, né? Então, se a gente está falando da vida nesse universo, a primeira espécie de vida, a primeira vida que existiu no universo, ela veio de uma vida anterior, de uma vida que é eterna, né? A vida não possui começo nesse sentido, né? A alma, que é a fonte da consciência, ela não possui início, ela é eterna, ela é feita de uma natureza que é eterna. Então, Maharaj Parikshit está colocando esse ponto, por quê? Porque para entender isso, não é possível sem Shabda, que é revelação. Não tem como a gente entender que a natureza que é criada, que esse mundo criado, possui uma origem espiritual, se a gente não receber esse conhecimento espiritual. Isso por quê? Porque os Vedas eles deixam claro, poxa, o ser humano ele está condicionado, o ser vivo nesse mundo ele está condicionado a um tipo de existência que limita a sua capacidade de entendimento, de percepção. Então, a própria natureza da alma é desconhecida para o ser vivo. E para ele entender a própria natureza de si mesmo, a natureza de Deus, se relacionar com Deus, ele precisa de obter uma iluminação. E essa iluminação, ela é dada pelo próprio Senhor Supremo, né? Então, o Senhor Supremo vem a esse mundo, ele traz a revelação, ele dá conhecimento, ele instrui os discípulos, instrui os sábios mantêm esse conhecimento vivo numa grande comunidade de santos, mantém esse conhecimento vivo na sociedade, e as outras pessoas podem acessar esse conhecimento por meio desses sábios, né? Os gurus, né, pessoas se tornam gurus, ensinam esse conhecimento para a sociedade, um conhecimento que ele é trazido
um conhecimento que ele é revelado, um conhecimento que não é possível acessar simplesmente investigando a natureza. Então, Maharaj Parikshit coloca esse ponto. Poxa, então como a gente pode compreender isso? Investigando a própria natureza, só investigando a natureza, eu não vou ser capaz de entender a realidade transcendental da vida. Então, como eu faço para entender isso? Então, quer dizer, poxa, qual é a verdadeira posição dos planetas, dos semideuses, em relação à forma universal? Existe diferença? Como eles estão situados, né? Ele vai perguntar isso. Aí ele vai para o verso 12. Por favor, explica também a duração de tempo entre a criação e a aniquilação, e a duração das outras criações subsidiárias, bem como a natureza do próprio tempo, indicado pelo som passado, presente e futuro. Também explica, por favor, a duração e medida da vida dos diferentes seres vivos, conhecidos como semideuses, seres humanos, etc., em diferentes planetas do universo. Esse é o verso 11, então, deixa eu pegar aqui. Desculpa, verso 12, né? 11 e 12. Então, ele fala, poxa, né? Está perguntando sobre o tempo. E o tempo é exatamente um dos elementos mais importantes que existem dentro da criação, porque é o tempo que rege toda a dinâmica do universo. É o tempo que ele serve como elemento assim que dá a característica desse mundo. Né? Krishna, na Bhagavad Gita, ele fala, poxa, nesse mundo ele é Durkalayam e Ashashvatam, né? Ele é temporário e ele é Durka, né? Ele possui, sim, infelicidade. Ele produz infelicidade, né? E isso está muito relacionado com o aspecto do tempo, porque o tempo ele torna tudo efêmero, né? Faz com que as coisas tenham um começo, as coisas tenham um fim, e o ser humano, a entidade viva que está desavisada, que está desprovida dessa compreensão do tempo, dessa realização, que ela ainda não realmente está convicta da natureza da matéria, ela vai se debruçar sobre esse mundo tentando encontrar, tentando manter, né, a sua esperança de felicidade, baseada nos elementos nesse mundo, naquilo que ela pode ver, que ela pode alcançar com seus sentidos. E o tempo vai mostrar, vai ensinar para essa pessoa que não é possível. Não tem como você manter felicidade nesse mundo, e a própria busca pela felicidade nesse mundo, ele vai tirar a sua paz e vai causar justamente esse durca, vai causar esse desconforto, vai causar essa miséria na sua vida, vai causar infelicidade. Porque você vai gastar toda a sua paz mental, você vai empregar todo o seu esforço, você vai empregar suas qualidades, você vai empregar sua inteligência, seus sentimentos, você vai depositar isso em esforços e iniciativas para tentar manter felicidade que é impossível de ser mantida. E você vai ter que fazer um esforço extenuante para tentar manter algo que não é possível. Então você vai se desgastar mentalmente, fisicamente, né, psicologicamente. Isso vai se refletir em várias esferas da sua vida e você nunca vai conseguir ser feliz pelo fato de você não ter entendido qual é a verdadeira natureza desse mundo, que ele é temporário e que não dá para a gente depositar, né, abrigar a nossa esperança, as nossas metas de vida, ficando dependentes simplesmente dos elementos desse mundo, daquilo que é próprio desse mundo, que é o tempo, né? Aquilo que é efêmero. Então, o tempo ele vem para ensinar. E uma pessoa que ela é provida com conhecimento, ela vai entender, poxa, né? O tempo ele serve justamente para mostrar que esse aqui não é o local ideal onde eu devo me abrigar, onde eu devo depositar as minhas esperanças. Então, eu tenho que aprender a me relacionar com o mundo, a me relacionar com a criação, de uma maneira tal que eu possa, ao mesmo tempo, investir meu tempo, investir meu esforço, investir minhas qualidades, mesmo alcançar as minhas metas nessa vida, mas entendendo que a verdadeira meta da minha vida não reside nesses elementos, não reside nesses objetos, que a minha felicidade real não depende disso, que os meus valores de felicidade, os meus valores realmente assim de meta de vida, eles não estão relacionados com os objetos do mundo, mas estão relacionados com algo que está além do tempo. Então, entender a natureza do tempo é essencial para a gente poder aprender a como viver nesse mundo sem se tornar um refém da sua própria natureza inevitável, que é a sua natureza da efemeridade.
aquilo que vai causar sofrimento, né? Então, o tempo, ele vai gerar o quê? Poxa, vai ensinar a pessoa a como ela desenvolver desapego. Você não deve desenvolver apego pelas coisas que são criadas nesse mundo, tanto pelas coisas grosseiras quanto as coisas sutis, sentimentos, né, ideais, que são frutos da sua relação com o mundo apenas, sem ter uma meta que é transcendental. Então, enquanto a pessoa ela não tem o valor, né, um sentido de valor que é conectado com algo que é transcendente, ela não vai conseguir enxergar as coisas nessa perspectiva que estão relacionadas com a meta última da vida. Mas ela vai ter a perspectiva qual? Poxa, de que isso que eu estou construindo nesse mundo é realmente aquilo que vai ser capaz de proporcionar a minha segurança, aquilo que vai ser capaz de proporcionar a minha felicidade, as minhas metas de vida. Isso é justamente o que vai causar o grande sofrimento para o ser humano, né? Então, Maharaj Parikshit aqui está perguntando justamente sobre o tempo, né? A duração de tempo, da aniquilação, das criações subsidiárias, etc., né? E tudo isso dá o quê? Dá uma noção do universo. Poxa, né? O universo, ele é grandioso, o universo, ele parece estático no primeiro momento, assim, no sentido, assim, não estático, mas, assim, de que ele é invencível, né? A criação está aqui antes da gente vir. Antes de qualquer pessoa vir para esse mundo, existiu o universo, né? Você pega toda a sua geração, né, toda a árvore genealógica, tirando o Senhor Brahma, que é o primeiro ser vivo criado, a gente pegar toda a nossa genealogia assim, da família, a gente vai ver, poxa, todo mundo, todos os meus familiares, quando vieram para esse mundo, o mundo já estava aqui. O mundo vai continuar existindo sem mim. Todo dia eu vejo o sol nascendo, eu vejo o sol se pondo, né? Tá tudo aí perfeitamente funcionando, é tudo tão grandioso, né? Tudo tão poderoso. E a pessoa pode pensar, poxa, isso é invencível. Nada pode vencer essa imensidão desse espaço, né, que é o universo. O universo está aqui, ele é grandioso. E aí vem o tempo, essa noção de tempo que a Maharaj Parikshit pede para Shukadeva explicar, vai mostrar, poxa, não, o tempo, ele torna efêmero mesmo o universo. Mesmo toda a criação, ela se dobra à força do tempo, né? Não existe nenhum poder que pode superar o tempo. Então não adianta a gente querer achar, poxa, então quer dizer, se eu achava, né, que Deus ele era o total da criação, que toda a criação junta era igual a Deus, então agora existe um elemento que é o tempo, que faz com que toda essa criação seja destruída. Poxa, então quer dizer que Deus é destruído? Então olha como que a noção do tempo é extremamente importante. A noção do tempo, dentro da escala cosmológica védica, serve para mostrar, entre outras coisas, que esse mundo criado, isso aqui não é a realidade final, isso aqui não é igual a Deus. A soma das partes da criação de Deus não é igual a Deus. Isso aqui é criado por ele. Isso aqui não reflete a sua pessoa. Isso aqui é uma parte, algo que ele criou. Essa criação não se criou sozinha, ela veio de uma fonte, né? Então a fonte, ela é diferente dessa criação. E um elemento muito importante para a gente entender essa diferença é justamente o tempo. Como que o tempo rege, como que ele influencia toda essa matéria e leva a gente a conhecer, a entender a própria constituição da matéria, como que ela está sujeita a esse fator tempo, né? E aí, então, ele fala, Maharaj Parikshit, no verso 12, e agora o verso 13, ele vai falar, ó mais puro dos Brahmanas, por favor, explica também a causa das diferentes durações de tempo, curtas e longas, bem como o começo do tempo que segue o curso da ação. Então, de novo, ele está falando sobre o tempo. Poxa, o que faz com que existam diferentes durações de tempo, né? Tempos curtos, tempos longos, né? Como que o tempo começa, né? Como que esse tempo ele segue o curso do karma, o curso da ação. Então a gente sabe, poxa, o universo ele vem existir por quê? Porque existem entidades vivas que precisam reencarnar aqui para poderem viver justamente experiências materiais, para poderem ter a sua vivência terapêutica, né, nesse mundo material e despertarem a sua consciência de Krishna. Uma entidade viva, ela nasce no mundo material uma e outra vez porque ela tem um karma acumulado. E esse karma, ele está diretamente relacionado com o tempo, porque o karma a gente vê que ele possui qualidade, né? Existe um karma que ele gera um tipo de ansiedade mental
E existem karmas que geram um tipo de satisfação mental, né? Dependendo do tipo de atividade que a gente fez, qual foi a qualidade da nossa intenção a realizar uma atividade. Isso vai se manifestar como circunstâncias com as quais a gente vai ter que lidar, e essas circunstâncias vão se refletir em estados psicológicos da entidade viva. Então, a gente vê, poxa, tem situações que a gente vive que são situações de curta duração de felicidade, situações de curta duração de sofrimento, de aflição, situações de longa duração de aflição, situações de longa duração de felicidade. A gente vê, por exemplo, semideuses. Semideuses vivem uma longa duração de felicidade, né? Eles vivem milhares de anos, na nossa perspectiva, uma vida paradisíaca, uma vida celestial, uma vida no modo da bondade, né? Tudo relacionado com a qualidade da nossa ação, a qualidade dos gunas que influenciam o nosso pensamento e a nossa ação. A gente vê que tem entidades vivas que sofrem em condições de vidas, assim, que são descritas, né, como infernais, assim, extremamente aflitivas, por anos, às vezes por vidas, tem que ficar lá expurgando o seu karma mais ímpio para poder, de novo, dar continuidade na sua escala assim, de progressão, talvez, assim, né? De progressão no caminho do Dharma e no caminho depois da consciência de Deus, né? Da transcendência. Então, o Maharaj Parikshit pergunta, poxa, qual é a causa para existirem diferentes durações de tempo, né? Curtas e longas? Isso vai ser explicado mais tarde, mas é basicamente o karma. Esse é o karma da entidade viva, né? Ela precisa lidar com situações, né, que têm durações de tempos definidos de acordo com a natureza dos seus atos também. E aquilo ali, então, se reflete para poder mostrar de maneira pedagógica, né, o reflexo da sua ação no mundo. Então, por isso que existem diferentes durações de tempo. O tempo precisa se mostrar em determinadas circunstâncias como breves, como longos. Existem espécies de vida que vivem 24 horas, por exemplo, assim, e aquilo ali é uma vida inteira para ela. Existem espécies de vida que vivem milhões de anos, bilhões de anos na nossa perspectiva. São espécies de vida ditas superiores, né, no nível material. E tudo isso tem a ver com qualidade de vida, com os modos da natureza, etc. Então, Maharaj Parikshit pergunta isso justamente para colocar, mostrar tamanha é a complexidade dessa criação, tamanha é a abrangência desse mundo, desse universo, tamanhas são as situações de vida com as quais as entidades vivas vão se encontrar. E tudo isso combinado serve para compor o pano de fundo para trazer o conhecimento de que toda essa realidade criada, ela é belíssima, profunda, complexa, extremamente bela, grandiosa, mas ela de maneira alguma reflete a natureza integral da personalidade de Deus que está além dessa criação, que está muito além de tudo isso, né? Como Krishna fala no último verso do capítulo 10 da Gita, né? Ele fala, ó Arjuna, qual é a necessidade de todo esse conhecimento minucioso se apenas com um fragmento meu eu penetro e sustento toda essa criação? Com um fragmento, né? Imagina. Então, o interesse maior, né, não é entender a natureza, investigar a natureza separada da compreensão de Deus. Isso é um pensamento materialista. Agora, quando uma pessoa que possui uma cosmovisão espiritual, uma cosmovisão que parte do ponto da devoção, ela tenta investigar a natureza do mundo, ela está tentando fazer isso para justamente encontrar Deus, a presença de Deus na sua criação. E aí ele não está preocupado com a natureza desse mundo, em explorar esse mundo por si só. Ele está preocupado em conhecer Deus, ele está preocupado em conhecer a personalidade de Deus, como que ele está se revelando, como que é possível para as pessoas que não possuem uma visão transcendental, a partir desse mundo, começarem a apreciar a personalidade de Deus, apreciar suas características, apreciar suas qualidades, e isso é um fator essencial para quem está nesse mundo. Então ele vai falar, o mundo onde você vive, por mais que seja material, temporário, etc., e que ele não reflita integralmente a personalidade de Deus, ele expressa algumas de suas qualidades. A gente pode começar a apreciar Deus por aí. Só que para isso a gente precisa saber como apreciar ele, a gente precisa conhecer a pessoa de Deus. Por isso que Krishna fala, Arjuna, você tem que o interesse maior então deve estar em mim. É apenas um fragmento meu que eu uso para penetrar e sustentar todo esse universo. Então, eu sou muito maior que essa criação. Toda essa criação bela e grandiosa junta é apenas um fragmento meu. Então, imagina o que eu sou. Imagina o quão maior que eu sou, né, do que tudo isso. Quão mais digno de adoração, de reverência,
que eu sou do que a natureza. Se você tem um sentimento de reverência em relação ao mundo, em relação à natureza, imagina a Deus. Se isso aqui é apenas um aspecto dele, assim, ínfimo, um aspecto minúsculo dele. Imagina o quão digno de adoração ele é, quão digno de respeito, de reverência ele é. Então, esse sentimento de respeito e reverência que é desenvolvido a partir da natureza, ele serve justamente para apontar depois para Deus. E a gente, poxa, já entendi como Deus, né, é grandioso a partir disso aqui, entendi parte, né, disso. Então, imagina ele em pessoa como que deve ser. Então, agora deixa eu buscar ele, que está muito além dessa natureza. Deixa eu entender, então, realmente quem é ele, como ele é, como posso perceber ele, deixa eu me encantar por ele, né? Essa é a proposta do Bhagavatam. Entender como Deus, ele é belo, glorioso e etc. Leva a gente a se encantar por ele. E aí vem o verso 14. Depois ainda, por favor, descreve como a acumulação proporcional das reações resultantes dos diferentes modos da natureza material age sobre o ser vivo que cultiva desejos, promovendo ou degradando entre as diferentes espécies de vida, em que se incluem semideuses e as criaturas mais insignificantes. Então, aqui Maharaj Parikshit está colocando o ponto de que, poxa, né, o ser vivo que cultiva desejos, né? Está falando, poxa, uma entidade viva que está nesse mundo possui uma mente, ele naturalmente possui desejos, né? Então, poxa, né, essa pessoa que possui desejos, ela tem alguma necessidade a ser sanada. Senão, não possuiria desejos. Ele seria um Atmarama, uma alma completamente satisfeita, como as grandes almas, né? São satisfeitas no eu, satisfeitas na natureza da alma. Então, elas não sentem necessidade em se completar explorando o mundo, né? Elas não projetam a sua frustração interna nos objetos externos, elas não vão procurar sanar essas necessidades explorando pessoas, objetos, relacionamentos, né? Porque geralmente é isso que a gente faz, a gente se relaciona com pessoas, com objetos, com ideais, porque essas coisas, né, que a gente muitas vezes, mesmo sem saber, servem como coisas para a gente, elas de alguma forma suprem necessidades que a gente tem, carências que a gente tem. E essa carência, né, partindo do ponto de vista assim teológico, ontológico da alma, é uma carência de Deus. Por quê? Porque todas as características que a gente vai buscar nas pessoas, nos relacionamentos, nos objetos, que a gente tenta se preencher com elas, são características originais de Deus. E essas características, quando elas estão aqui nesse mundo, elas, na maior parte das vezes, elas se expressam de maneira enviesada, de maneira limitada, de maneira parcial. Não é possível a gente se satisfazer completamente com essas qualidades aqui nesse mundo. Primeiro porque nós vamos tentar experimentar elas a partir de um corpo material, dos sentidos materiais, de uma mente material, que tem os seus limites por natureza, por constituição, são limitados. Então, não vão conseguir apreciar a totalidade dessas qualidades. E também os elementos que expressam essas qualidades, como, por exemplo, uma pessoa, elas também são limitadas, elas também têm limites. Então, não tem como a gente conseguir saciar plenamente essa falta que a gente tem interna. Então, a gente reflete essa carência que está dentro em objetos externos e busca fora, né? Só que o ponto é que isso vem de dentro da gente, isso é de uma outra natureza, é de uma natureza que é transcendental. E a partir de uma cosmovisão espiritual, transcendental, principalmente devocional, a gente vai entender, poxa, toda essa criação reflete qualidades de Deus. Só que essa criação ela é influenciada pelo tempo, esse mundo é produto do karma, então o desejo que eu tenho em satisfazer essa ânsia, me baseando em elementos externos, eu sei que isso é produto do karma, eu sei que aquela pessoa possui aquelas qualidades ali, como produto do karma dela também, e que, em última análise, aquelas qualidades que uma pessoa possui, que eu tenho necessidade de adquirir, elas estão presentes por causa do karma. Se alguém possui uma característica, uma qualidade, uma potência, uma habilidade, ela está sendo emprestada por Deus, que originalmente é dele. Só que aqui está só uma parte dela, mas eu entendo, a partir da filosofia, do conhecimento espiritual, que essa é uma ânsia que é ilimitada, porque é uma ânsia que é infinita, que é eterna, não tem começo, não tem fim. Ela nunca vai passar.
essa ânsia. Então, eu preciso de ir direto no objeto da fonte dessas qualidades, que é o próprio Deus. Então, como que eu faço para buscar isso? Como que eu faço para realmente ter acesso a essas qualidades na sua fonte original? Então, esse é o grande ponto, né? Poxa, o karma, essa sensação que a gente tem de frustração, de necessitar, de tentar realmente se completar com o outro e com as coisas, reflete essa carência interna que ela é espiritual. Então, Maharaj Parikshit faz esse questionamento. Ele fala, poxa, descreve então como que a acumulação proporcional, né, das reações são resultados do karma de quem tem desejo, como que ela promove a pessoa ou as situações superiores, materiais ou inferiores. Então, isso deixa claro, poxa, se existem situações superiores de vida aqui nesse mundo material, Maharaj Parikshit já está basicamente dando a resposta, né? Isso, mais ou menos, né, a resposta. Ele está falando, poxa, isso acontece por quê? Porque isso é proporcional ao tipo de desejo que é cultivado. Então, se você quer alcançar uma natureza superior nesse mundo, poxa, a natureza de um semideus, por exemplo, que é no modo da bondade, a pessoa vai ter que cultivar desejos que são no modo da bondade. E para ela chegar nessa situação de vida, né, de superior, ela tem que cultivar desejos, e não só os desejos, mas as próprias virtudes dela têm que ser de acordo com a natureza do desejo, com a natureza da meta que ela quer alcançar. Né? Então, se a meta é uma situação de vida feliz, situação de vida no modo da bondade, os desejos devem ser no modo da bondade. E para uma pessoa ter desejo no modo da bondade, né, ela tem que cultivar valores que são no modo da bondade. Então, Maharaj Parikshit está falando, poxa, né, para alcançar uma situação de vida X nesse mundo, para uma entidade viva estar naquela situação, quer dizer que ela cultivou valores, que ela cultivou virtudes, que ela cultivou hábitos específicos que estão de acordo com a natureza da situação de vida dela. Então, para eu chegar naquele local, eu não posso simplesmente desejar de qualquer forma estar lá. Isso é simplesmente uma ânsia por ocupar aquele local, mas eu devo seguir todo o caminho progressivo que uma entidade viva fez para estar naquela posição. Então, a partir dessa compreensão da natureza do desejo, de como isso se reflete na condição de vida, a pessoa entende, poxa, pode entender o passado de uma pessoa, como que uma pessoa fez para estar naquela condição de vida, ela pode entender até o futuro, vendo o tipo de desejo que ela mesma cultiva, o tipo de virtudes, de hábitos que ela cultiva, né, na sua vida, e ela vai entender, poxa, a minha próxima situação de vida vai ser assim, porque eu estou vendo o que eu estou fazendo da minha vida, que tipo de valores que estão regendo o meu comportamento, os meus relacionamentos, que tipo de meta que eu estou buscando, como que eu estou me relacionando com isso. Então, o Maharaj Parikshit está dando assim noção de como entender, como mapear, né, as situações de vida nesse mundo, mostrando que mesmo as situações de vida dos semideus elevadíssimos, de uma situação de vida completamente degradante, são produtos do desejo da entidade viva e de como a pessoa se comporta de acordo com os modos da natureza como é que fala? Que compõem aquele desejo. Então ele vai ser capaz de entender, mesmo um semideus, uma posição daquela é fruto de um comportamento nesse mundo. É possível alcançar uma situação daquela. E aquilo ali não é transcendental, isso é produto dos três modos da natureza material. Então aquilo ali não reflete a natureza transcendental. Aquilo ali não reflete a meta última da vida, muito menos uma condição de vida inferior. E se eu não quiser cair para uma condição de vida inferior, eu tenho que me posicionar diante do mundo de tal forma que eu reflita virtudes, que eu reflita hábitos que não vão estar de acordo com aqueles modos da natureza, para não perder a minha situação de vida e cair numa situação de vida problemática. Aí ele fala o verso 15. Ó melhor dos Brahmanas, por favor, descreve também como acontece a criação dos globos em todo o universo, os planetas, né? A criação das quatro direções dos céus, do firmamento, dos planetas, das estrelas, das montanhas, dos rios, dos mares, das ilhas, bem como de suas diferentes espécies de habitantes. Então, Maharaj Parikshit está perguntando, poxa, né? Como é que esse mundo ele é criado? Como é que Poxa, existe assim uma complexidade tremenda. A gente olha para o universo, estrelas, sol,
planetas, cada planeta tem uma constituição. Você olha para esse mundo, tem ilhas, tem montanhas, tem cavernas, tem deserto, tem gelo, tem um polo sul, tem um polo norte, tem uma vegetação riquíssima, tem espécies de vida, uma fauna exuberante, uma flora exuberante. E aí você olha para tudo isso em conjunto, né, para um macro assim extremo do universo, cosmos, para o seu ambiente de vida, seu planeta, a sua cidade, e você fala, "Poxa, como que tudo isso é criado? Como que essa variedade, essa riqueza é criada?" Então, assim, em certo sentido, esse tipo de investigação está visando promover o quê? Poxa, existe uma intenção por trás de tudo, né? Poxa, como que tudo isso veio a existir? A resposta, de certa forma, ela visa trazer esse tipo de compreensão, que existe uma intenção por trás da criação. As coisas, não é possível que as coisas vieram a ser da forma que são simplesmente por um acaso. Por exemplo, a gente investiga, a gente não, os cientistas hoje, em dia, têm estudos muito avançados que assim, né, através de estudos da física, física quântica, da astrofísica, da química relacionada com a física também, com a astrofísica, eles conseguiram elaborar uma teoria chamada a teoria assim, do ajuste fino do universo. Poxa, o que é esse ajuste fino do universo? O ajuste fino do universo é a compreensão científica, desculpa, é a compreensão realmente científica, racional, matemática mesmo, de que desde o primeiro momento da criação, desde o primeiro instante da criação, ali já existiam constantes, já existiam assim uma situação constantes chamadas assim, constantes cosmológicas, constantes físicas, né? Que proporcionaram, desde o primeiro instante, já guiaram, já direcionaram o desenvolvimento do universo para ele se tornar o que ele é hoje, de tal forma que é possível que exista a vida, e aí eles combinam essa teoria do ajuste fino do universo com o princípio antrópico. Esse princípio antrópico é isso, que o universo ele foi se desenvolvendo desde o princípio, ele já continha informações, intenções, para ir se desenvolvendo nos seus bilhões de anos, o universo ir se desenvolvendo, até chegar ao ponto onde foi possível existir a vida, né, ele abrigar a vida como a gente conhece hoje. Então, o universo, desde o princípio, ele é guiado por uma inteligência, ele é guiado assim por uma intenção. Existe uma intenção desde o primeiro instante do universo que guia o desenvolvimento do universo a partir de leis, a partir de constantes cosmológicas, constantes matemáticas, como a gente vê, poxa, radiação cósmica de fundo, princípio do eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca, que faz com que todos os átomos fiquem juntos, faz com que os átomos possam trocar elementos entre si, constituir outros elementos, dar formas a outros elementos, faz com que isso, por exemplo, que o universo ele se expanda numa velocidade que seja uma velocidade assim capaz de garantir que certos elementos vão ser constituídos e se juntar com outros para dar forma a diferentes tipos de ambientes universais que, com o passar do tempo, vão ser propícios a criar planetas, a criar estrelas e ali abrigar vida, por exemplo. Assim, simplesmente a partir de um estudo científico, matemático, não relacionado com teologia, eles foram capazes de entender isso, esse princípio do ajuste fino, que o universo ele é refinadamente ajustado para abrigar vida, segundo o princípio antrópico também, desde o princípio. Isso simplesmente usando cálculos científicos, cálculos astrofísicos, cálculos químicos. Eles falam, não, existe uma intenção, não é possível. Foi feito exatamente dessa forma. E isso não quer dizer, desculpa, isso não prova a existência de Deus. A existência de Deus, é claro, a existência de Krishna é outra coisa, né? Krishna é uma personalidade transcendental. Isso não prova que ele existe, mas prova que existe uma intenção. Para quem é teísta, para quem acredita em Deus, para quem tem uma visão espiritual, como a gente tem, né? Acredito que todo mundo que tenha, para a gente é muito óbvio, para a gente é muito claro. Existe sim uma intenção, essa intenção é a intenção de Krishna.
Ele fez tudo com uma intenção, ele fez tudo de maneira pensada, né? E através do estudo da ciência é possível entender isso, né? E aqui Maharaj Pariksit está perguntando, poxa, então como que todos esses globos vieram a existir? Né? Então me fale, né, como é a intenção de Deus, como é a intenção de Krishna ao criar esse mundo, como que ele cria. Eu estou aqui nesse mundo, deixa eu entender como esse mundo é criado, deixa eu investigar essa realidade. Essa realidade, ela não existe, de certa forma, também para glorificar a Deus, para glorificar Krishna, para mostrar a sua natureza também suprema. Então deixa eu investigar essa natureza a partir de uma cosmovisão espiritual e eu ser capaz, então, de apresentar essa cosmovisão espiritual para pessoas que estão interessadas em investigar a própria natureza. Assim, elas vão investigar, satisfazer a sua necessidade de investigação do cosmos, ao mesmo tempo que isso vai levar elas a entender a própria ação de Deus no mundo, a própria intenção de Deus, a intencionalidade com que as coisas são feitas no universo, a intencionalidade que está embutida em cada lei do universo, em cada princípio cosmológico, em cada princípio matemático que é feito de forma organizada, de forma racional, e a gente tem a capacidade de perceber isso, de entender isso. E isso tudo tem um porquê. Segundo o ponto de vista teológico, ponto de vista de uma pessoa que acredita em Deus, isso é porque Deus, ele quer, se uma pessoa está interessada nisso, ele quer que a gente perceba isso e isso aponte para ele. Então, Maharaj Pariksit está tentando, sim, fazer Shukadeva falar que todo canto da criação está repleto de Deus. Não existe um canto da criação que não esteja repleto da natureza de Deus, onde Deus não esteja se revelando. Então, se uma pessoa ela sabe investigar a natureza, sabe investigar a matéria, sendo amparado por uma cosmovisão espiritual, ali ela vai ser capaz de perceber Deus na natureza, né? Isso é chamado de teologia natural. Poxa, você investiga o mundo, investiga o livro da natureza, que foi onde Deus escreveu também, assim como ele escreveu no livro da Revelação. Mas para entender o livro da natureza como sendo uma expressão das qualidades de Deus, a gente precisa de quê? Primeiramente, a gente precisa de entender o livro da Revelação que vai guiar, iluminar nossa inteligência, vai iluminar nossa percepção, vai dar a gente um conhecimento que não é possível ser adquirido só investigando a natureza. Por quê? Porque Deus, ele é transcendente. Então a gente precisa da revelação dele. E ele vai te guiar, ele vai te mostrar, poxa, como que você pode perceber ele através da sua criação. Então Maharaj Pariksit está querendo que Shukadeva Goswami fala sobre isso. Fala, poxa, mostra aí, Shukadeva, como que Krishna ele está aí para todo mundo, como que ele é possível de ser percebido, de ser apreciado, né? De ser investigado quando a pessoa é guiada por um mestre espiritual, por uma tradição, por um parampará que traz essa revelação de forma pura, de forma fidedigna, né? E aí, terminando os últimos versos aqui, Maharaj Pariksit fala, por favor, descreve as divisões específicas dos espaços interior e exterior do universo, bem como o caráter das atividades das grandes almas e também as características das diferentes castas e ordens de vida. Poxa, né, ele está falando, poxa, descreve as divisões específicas do espaço interior, que é esse espaço que a gente vê, né, as divisões do universo, as três divisões, né, do cosmos, dos sistemas planetários, mostra toda a organização que existe, toda a beleza, e fala também daquilo que é impossível de ser percebido por qualquer entidade viva, que é o espaço exterior, que é aquilo que está além do universo, que é o espaço que constitui o universo espiritual, é o paravioma, o céu espiritual. Fale sobre isso, sobre uma realidade que está além também, revele isso para a gente. Eu tinha separado aqui para ler um significado, gente. Eu sei que já está terminando o tempo. Deixa eu só pegar aqui. É justamente do verso 16, é desse aqui. Então, nesse verso aqui, olha o que o Prabhupada fala. Significado do verso 16, antepenúltimo verso dessa sessão. Ele fala, significado de Prabhupada. Maharaj Pariksit é um devoto típico do Senhor Krishna, e nesse caso ele está ansioso para conhecer a significação completa da criação do Senhor. Ele quer conhecer os espaços interior e exterior da forma universal. É deveras conveniente que aquele que busca o verdadeiro conhecimento procure saber tudo sobre este assunto. Aqueles que têm a opinião de que os devotos do Senhor se satisfazem com mero sentimentalismo podem verificar nas perguntas de Maharaja Pariksit como o devoto puro faz questão de ser inquisitivo para conhecer as coisas em sua verdadeira perfeição.
Se o cientista moderno é incapaz de saber sobre o espaço interior do universo universal, do horizonte universal, ou seja, se ele é incapaz de saber perfeitamente sobre esse universo aqui, sobre tudo que a gente é capaz de ver, o que falar então do espaço que cobre o universo? Então, aí fala, Maharaj Parikshit não se satisfaz só com conhecimento material. Ele quer também saber sobre o caráter das grandes almas. Por quê? Então ele fala, poxa, eu quero saber sobre o espaço interior, fale sobre o espaço exterior. Opa, deixa eu pegar aqui o verso. E também sobre as atividades das grandes almas. E também das características das castas e das ordens de vida. Poxa, eu quero saber também sobre esse mundo aqui, onde eu vivo, a minha sociedade, a minha civilização. Poxa, eu estou aqui, as pessoas aqui têm uma organização social. Qual a relação que essa organização social tem, né, com a meta da vida, com essa forma universal? Elas refletem algo da forma universal, refletem características do propósito de Deus. Como eu devo compreender a existência assim dos diferentes tipos de natureza? Cada natureza tem assim um dharma que vai reger a forma apropriada de lidar com o mundo para purificar a sua natureza. A pessoa entender que o seu tipo de trabalho, que nasce da sua natureza, é o melhor trabalho que tem para ela, e ela entender a dignidade do seu trabalho, executar aquilo ali com dignidade, vai fazer ela entender a dignidade, a natureza do Dharma refletido no fruto do trabalho dela, na forma do dinheiro, da posição, da influência, e como ela deve usar, então, o fruto do seu trabalho de acordo com o Dharma, porque esse valor do Dharma vai estar imbuído na própria natureza do seu trabalho. Então, ele vai, poxa, entender, meu trabalho é digno, está de acordo com o Dharma, o fruto do meu trabalho também é digno de ser usado de acordo com o Dharma, e a gente então tem que viver uma vida de acordo com o Dharma. Esse é o ponto, né? A gente entender o Varnashma. E existem também as grandes almas que estão além disso. As grandes almas que não precisam, de certa forma, assim, não têm deveres a cumprir nesse mundo por terem alcançado a transcendência. Então, eles vivem um estilo de vida que é completamente dedicado à satisfação dos desejos de Deus. Ou seja, são personalidades que são completamente fora do padrão das pessoas comuns e que vivem uma vida completamente dedicadas à espiritualidade. Então, elas necessariamente não têm que seguir esses tipos de regras e regulações que vão guiar o comportamento na sociedade, mas elas estão a parte disso. E qual é a natureza dessas pessoas? Como eu entender que tipo de pessoa que vive uma vida transcendental? É possível entender isso? Como eu posso diagnosticar uma personalidade transcendental? Ela possui qualidades que são passíveis de serem verificadas ou não? Isso é um ponto importante para a gente não ser enganado também, né? E aí, terminando, aqui os últimos 2 versos, Maharaj Parikshit fala: explica, por favor, as diferentes eras da duração da criação e também a duração de cada era. Conta-me também quais são as diferentes atividades realizadas pelas várias encarnações do Senhor nas diferentes eras. Então, ele está pedindo para mostrar como esse universo ele tem os seus períodos de duração, mostrando como ele está passível de ser influenciado pelo tempo, como que cada era possui qualidades específicas e principalmente como que o Senhor se revela em cada era. Então aqui ele está pedindo, poxa, fale sobre as encarnações de Deus, né? Já anuncie quem são essas encarnações, fale sobre as suas atividades para que não haja nenhum erro quanto à compreensão de quem são essas encarnações divinas, do que elas vêm fazer, qual é o seu propósito em cada era. E o último verso, ele fala: por favor, explica quais podem ser, em geral, as afiliações religiosas comuns da sociedade humana, bem como seus deveres ocupacionais específicos em cada dharma diferente, a classificação das ordens sociais e as ordens reais administrativas, e os princípios religiosos para quem estiver em aflição. Então ele pede para Maharaj Parikshit pede para Shukadeva falar sobre, poxa, qual é o Dharma comum? O Dharma comum é aquele que leva o amor a Deus. Por quê? Porque esse é o Dharma que está relacionado com a alma, e a alma é comum a todos os seres. Então, todos os seres vivos que vivem em qualquer situação de vida podem adorar o Senhor realizando o seu trabalho, realizando a sua função, mas existem princípios do Dharma que são específicos para cada tipo de pessoa que vai se coadunar com a sua natureza e vai fazer com que a pessoa tenha uma orientação no seu trabalho, né, de acordo com as suas competências. E aquilo ali vai ser serve para quê? Esses diferentes tipos de Dharma. Serve para orientar da maneira mais adequada que a pessoa tem de executar as suas ações, de maneira que ela seja guiada pelo Dharma
e não seja guiada por interesses egoístas. Então, quem não é uma grande alma, como Maharaj Parikshit falou atrás, poxa, qual é o sintoma das grandes almas? As grandes almas não estão reféns desses princípios, porque elas já transcenderam, né? Elas estão livres do desejo. Agora, quem não está, tem que viver de acordo com o seu Dharma e oferecer o seu Dharma para Deus. Oferecer a sua intenção, a sua competência, o seu esforço para Deus, ele vai fazer desse seu esforço o quê? Um sacrifício, yajna, né? Então, esse yajna, esse sacrifício, vai fazer com que o seu esforço específico dentro do seu Dharma adquira a característica do Dharma comum. Por quê? Porque dentro do seu Dharma específico, daquilo que é requerido para o seu trabalho específico, ele vai estar tentando satisfazer a Deus. E como a meta dele é satisfazer a Deus, é entrar nos planos de Deus, é colaborar com o princípio de Deus, é colaborar com a intenção de Krishna para a criação, então ele vai estar participando justamente dessa religião comum, do Dharma comum, que é o quê? Que é o Sanatana Dharma, que é o Dharma da alma. E qual é o Dharma da alma? É estar em conjunto, né, com os desejos de Deus. É ter fazer das nossas ações uma forma de colaborar com os desejos de Deus, né? Porque essa é a melhor forma de viver, né? Porque realmente Krishna, Deus, ele é o ser onisciente, ele sabe o que deve ser feito, ele é o melhor bem-querente, ele quer o bem-estar de todos. Então, ele sabe o que deve ser feito da melhor forma para cada entidade viva. Então, a pessoa vai fazer da sua atividade específica uma forma de se conectar com o Dharma comum, que é o Sanatana Dharma, né? Então, ele vai viver essa religião comum. E aí eu vou parar por aqui, então. Acho que foi no limite aqui, né, do tempo. Então, esses foram os versos 11 a 18 do capítulo 8 do canto 2. Eu não sei se tem espaço para alguma pergunta ainda, ou comentário também. E falou que é até o 19. Achei que era até o 18. Então tem o 19 também. 19 é o seguinte: explica, por favor, tudo sobre os princípios elementares da criação, o número desses princípios elementares, suas causas, seu desenvolvimento e também o processo de serviço devocional e o método dos poderes místicos. Então, aqui Maharaj Parikshit, ele já está pedindo para enumerar tudo que constitui a criação, tudo aquilo que constitui o mundo, né? Krishna explica no capítulo 7 da Gita, poxa, nesse mundo, essa criação, né, uma energia externa, é feita de terra, água, fogo, ar, éter, tem a mente, a inteligência, o ego, tem elementos grosseiros, elementos sutis. Além dessas energias, existe a energia superior, que é a alma espiritual, ela é transcendente. Isso constitui uma energia superior que explora os recursos desse mundo. E essa energia superior, que está iludida pelos elementos inferiores, né, ela pode se libertar através do processo de serviço devocional. Então, Maharaj Parikshit, ele está pedindo que, poxa, então, como que de onde surgem esses elementos materiais? Qual é a sua causa, a causa da matéria? E nesse meio também, poxa, como que é falando aqui, como que é o serviço devocional? Como que o serviço devocional se desenvolve em meio a tudo isso? Como que ele está presente nesse mundo? Os poderes místicos. Então, ele vai pedindo para Shukadeva Goswami falar sobre diferentes tópicos que compõem a existência do ser vivo, tudo aquilo que ele pode apreciar, todas as coisas com as quais ele pode se envolver, e esperando que Shukadeva Goswami sempre construa essas respostas relacionando tudo com a personalidade de Krishna, mostrando como tudo isso aponta, tudo isso depende, e, em última análise, tudo isso desemboca na misericórdia de Deus, no abrigo aos pés de lótus de Krishna, né? Na glorificação a Ele. Esse é o grande ponto do Bhagavata, né? Então é isso. Se tiver, não sei se tem tempo, a falar. Keep Govardhana. Devido ao tempo, iniciaremos a alma da Lakshmi e do Dira. Ok. Muito obrigado, então, gente. Ecovila Govardhana, todo mundo que está participando. Espero que tenham tido algum proveito aqui. E Hare Krishna.